Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui com a responsabilidade de conversarmos com os nossos irmãos sobre essa obra, Conduta Espírita, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 43, Perante a Ciência. Então vamos ver o que nosso amigo André Luiz coloca para nós, para em seguida nós fazermos os comentários. Então, no primeiro item, André Luiz nos fala o seguinte: colaborar com as iniciativas que enobreçam as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial. Bem, meus irmãos, nós estamos nos aproximando do mundo de regeneração. Sabemos que ainda falta muito, ainda estamos no início, ainda estamos no começo da transformação da humanidade, mas sabemos que futuramente o Espiritismo colaborará muito com a ciência. Já está colaborando, mas ainda de forma tímida, porque os conceitos do Espiritismo, como por exemplo a questão da imortalidade da alma, a questão do perispírito, a questão da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, serão conceitos que futuramente a espiritualidade vai permitir, vai inspirar companheiros que estudarão esses aspectos. Logicamente que no momento nós que aqui nos encontramos não temos conhecimentos científicos suficientes para trabalharmos nessa área, mas futuramente, quem sabe se nós não seremos preparados em futuras reencarnações para divulgar essas ideias. Quem sabe se futuramente nós não seremos encaminhados para a medicina, para a área de saúde, para a física, né? Então já temos aí alguns companheiros, amigos nossos. Por exemplo, temos um grande amigo nosso que ele é físico e está começando a estudar física quântica. Então, com certeza, no futuro, ele voltará e continuará com com os seus encaminhamentos. Vocês sabem que eu tive um período que trabalhei como odontólogo, né? E hoje estou na área da pedagogia, na área da educação. Então a gente trabalha com as crianças ciência da natureza. Então, futuramente, quando o Espiritismo se sedimentar mais na sociedade, e veja bem, a questão do Espiritismo se sedimentar, dele se colocar como consolador prometido, não significa que o Espiritismo tenha pretensão de predominância ideológica, de querer ser a melhor religião, de querer suplantar as demais religiões, nada disso. Nós continuaremos no mundo de regeneração com todas as religiões, com a Umbanda, com o Candomblé, com o catolicismo, com o protestantismo, com o budismo. A diferença é que as religiões se respeitarão e pararão de disputar quem é o detentor da verdade. Mas, de acordo com os livros da doutrina, nós vamos verificar que os conceitos espíritas vão começar a fazer parte dos conceitos da ciência. Então, como eu falei, né, o perispírito, a imortalidade da alma e outros conceitos que hoje são rejeitados serão aceitos. Então, nós que futuramente podemos nos preparar para fazer parte de um desses segmentos da ciência, alguns dos nossos companheiros que hoje já estão na medicina, já estão na área de saúde ou até mesmo na pedagogia, na educação, nós seremos convocados por Jesus para divulgar a ciência espírita. E por isso que é importante nós já compreendermos esses conceitos, compreendermos a importância desse momento, para que na hora que formos convocados
pelos amigos espirituais para nos situarmos em algum local de esclarecimento que nós possamos fazê-lo de forma equilibrada, evitando a vaidade, o orgulho, abandonando de vez o conceito do materialismo, trazendo de volta para a ciência, de forma definitiva, a presença de Deus. Então, quando esses fatos acontecerem, as demais religiões que nos agridem hoje, que nos rotulam de cultuadores do demônio, eles terão que calar seu discurso, né, de ódio, ou seu discurso de repúdio, e aceitar o espiritismo como algo normal. Então vocês vejam que Richard Simonetti, né, Charles Richer e outros pesquisadores nos falam, por exemplo, a respeito da mediunidade natural. O que é mediunidade natural? A mediunidade natural é a intuição, a inspiração, é o contato que nós teremos intuitivamente através de uma sintonia equilibrada com os nossos amigos espirituais. Isso futuramente vai ser algo natural. Os médios também, clarividentes, videntes, também terão oportunidade de ver com naturalidade o mundo espiritual. Então, por exemplo, Chico Xavier e Divaldo e outros companheiros já têm essa possibilidade de verem com clareza o que acontece no mundo espiritual. Nós ainda não temos essa possibilidade, mas futuramente, com o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, também teremos esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual com bastante facilidade. Então, continuamos aqui. Exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. O médico, consciente ou inconscientemente, está ligado ao divino médico. Então, como eu falei aqui com vocês, nós estamos nos preparando para o futuro. No momento, muitos de nós estamos em situações de distanciamento da ciência. Muitos de nós não tivemos oportunidade de estudar com profundidade determinados assuntos da ciência. Mas futuramente seremos convocados por Jesus para fazê-lo. E nesse momento nós teremos que compreender que as doenças se encontram no perispírito. Então vejam que o nosso irmão André Luiz coloca aqui, exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. O que isso significa? Significa que no futuro os médicos serão holísticos, ou seja, eles compreenderão o ser humano como aquele elemento tríplice: corpo, espírito e perispírito. Aqueles seres que estão inseridos no processo da Trindade Universal, que é Deus, Espírito, Matéria. Então, esses conceitos que hoje são restritos ao Espiritismo, que são até repudiados, né, por cientistas que não acreditam em Deus, no futuro vão ter que se curvar a essas evidências e mudarem esse olhar. Então, alguns de nós seremos convocados para esse processo, e aqueles que não forem convocados terão que compreender a necessidade da colaboração com a medicina. De que maneira? Quando nós fazemos a nossa reforma íntima, quando nós mudamos a nossa conduta, nós estamos curando as doenças da alma, curando as doenças do nosso perispírito. De que maneira? Nós sabemos que no nosso perispírito nós temos os chamados centros de força. Então nós temos o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco e outros centros de força. São 8 os principais. Tá? Como o assunto não é centro de força, a gente não vai ficar falando muito a respeito deles, mas
sabemos que temos aí esse centro de força no nosso perispírito. Quando nós oramos, quando nós temos uma vida mental saudável, quando nós temos uma conduta equilibrada, as emoções alinhadas com o mundo espiritual superior, as doenças não nos atingem com tanta facilidade como quando temos uma atitude de desequilíbrio. Então, futuramente, todo mundo vai compreender isso. E aí a medicina será holística, quer dizer, o médico ele não vai apenas cuidar do corpo, ele vai cuidar do espírito. E o espírita que sabe dessa importância do perispírito, da importância do equilíbrio do centro de força, ele vai se esforçar para ter uma conduta de equilíbrio na vida, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, para evitar que seja levado para atitudes de intolerância. Vejam que, por exemplo, no mundo atual, que há um desconhecimento muito grande em relação à presença dos espíritos na nossa vida, um dos males graves que nós temos no nosso mundo são as obsessões. Então nós sabemos que temos as obsessões simples, a fascinação, a subjugação. São os tipos de obsessão que Kardec aponta no Livro dos Médiuns para nós. E muitas pessoas ficam doentes por causa de processos obsessivos, às vezes obsessões graves que são confundidos com loucura. Temos nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas psiquiátricas, pessoas que têm problemas de subjugação e são confundidas com loucos, às vezes tomam durante longos anos remédios que não fazem efeito nenhum, porque tem ali um processo obsessivo. Então, futuramente, esse conhecimento, essa constatação científica que a doutrina espírita coloca, será algo normal. Então, o médico ele não vai se restringir apenas a cuidar do corpo. E o paciente, consciente dessa situação, também será mais cuidadoso nas suas palavras, nas suas escolhas, nos seus direcionamentos de vida, nos seus posicionamentos existenciais, evitando os vícios. Então, nós sabemos que as obsessões ocorrem devido também à prática dos vícios. Então, a pessoa que tem, por exemplo, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício das drogas ilícitas, com certeza consomem essas drogas acompanhados de seres desencarnados, ainda presos à matéria, que tiveram esses hábitos e continuam ali do lado, fazendo as suas escolhas equivocadas. Então, futuramente, o médico terreno terá consciência disso. E o paciente também vai colaborar com o médico no sentido de ajudar no seu tratamento, evitando as atitudes equivocadas. Então, continuando aqui. Sopitar qualquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Na prestação de serviço, temos o exemplo renovador. Aqui, meus irmãos, é aquela questão que nós temos que aprender a exercitar a tolerância. A gente sabe que tem muitos médicos, tem muitos profissionais da área de saúde, muitos cientistas que repudiam mesmo o espiritismo, falam que o espiritismo é bobagem, é coisa que não tem nada a ver, que não tem sentido, que é coisa de louco. E nós temos que tentar conviver com essa situação sem agredir, sem querer provar que nós estamos com a razão, que nós somos detentores da verdade. Então aqui é um lembrete de André Luiz, de que no momento em que ainda temos um mundo que não tem conhecimento da importância do perispírito, da imortalidade da alma, da reencarnação, ou seja, dos princípios básicos da doutrina, nós temos que ter tolerância com essas pessoas que agem dessa forma. Então nós vemos, por exemplo, que certos médicos se colocam
como materialistas, certos cientistas se colocam materialistas e falam mesmo que Deus não existe, que não acreditam em nada, que tudo que ocorre no universo é obra do acaso, que essa questão de Deus é uma utopia. Então, se nós nos depararmos com pessoas que pensam dessa forma, nós temos que ter tranquilidade, temos que ter calma, tentar orientar ou conversar de uma forma equilibrada, sem briga, sem dissidência, né? Sem querer impor ao companheiro que ele tem que pensar como nós. São pessoas que estão no seu estágio, muitos de nós já agimos dessa forma. Eu, por exemplo, só me tornei espírita com 25 anos. Até 20 anos, mais ou menos, eu também não acreditava em Deus. Eu era odontólogo e era ateu, não acreditava em Deus, achava que Deus não existia, que tudo aquilo que a doutrina espírita e outras religiões falavam era bobagem. E aí, com o tempo, a gente foi compreendendo os princípios básicos da doutrina e hoje aceitamos e estamos aí inseridos no movimento espírita, tentando dar uma guinada evolutiva para entender melhor essa presença dos espíritos na nossa existência. Mas milhões de pessoas não têm ainda esse conhecimento. Logicamente, como nós estamos passando por uma transição, nós sabemos que com o tempo essas ideias vão ser aceitas, mas ainda falta muito, né? Ainda faltam muitos séculos para que o espiritismo, os conceitos científicos da doutrina espírita, principalmente a compreensão da importância do perispírito na nossa existência, seja aceita. Até lá, nós temos que colaborar da melhor maneira possível e se tivermos dentro do nosso círculo de conhecimentos pessoas que sejam refratárias à presença de Deus, à presença dos Espíritos, nós temos que ter calma, tranquilidade, não brigar, não querer agredir. Continuando aqui. Quando chamada a responsabilidade no setor científico, superar limitações e preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade vivida. Então aqui eu vou contar para vocês rapidamente uma história que foi relatada por Joana de Ângeles ao nosso companheiro Divaldo Pereira Franco. Relata-se que quando Freud e Jung estavam encarnados, Jung ele trabalhava um conceito um pouco além, no meu entendimento, do Freud, né? Ele compreendia alguns conceitos que eram o chamado inconsciente coletivo. E aí teve uma vez que ele chegou para o Freud e falou assim: Freud, eu hipnotizei uma paciente e verifiquei que a reencarnação é uma verdade. Eu analisei, eu estudei, eu constatei que a reencarnação não é uma balela, é uma verdade. Aí a resposta do Freud, de acordo com Joana de Ângeles. Eu também já percebi isso, mas se nós levarmos isso para o meio científico, nós seremos repudiados, nós seremos ridicularizados. Então eu não quero que a minha reputação fique manchada, minha reputação científica, não quero perder meu status e por isso eu não vou falar nada. Se você quiser, você fala. Então Jung ficou também indeciso e, de acordo com a Joana, isso atrasou em muito tempo o conhecimento científico da humanidade. Porque se dois cientistas do quilate, do Jung e do Freud, constatassem cientificamente a reencarnação como uma verdade, hoje o mundo já teria uma visão bem melhor sobre essa questão do sofrimento, dos destinos humanos, da compreensão em relação às vidas que passam por graves expiações. Quer dizer, a reencarnação acoplada à lei de causa e efeito nos permite olhar a vida de outra maneira. Então, quando nós formos convocados por Jesus para ocuparmos um cargo na área da ciência, né, que nós
não esqueçamos isso aqui que o André Luiz está colocando, né? Superar limitações e preconceitos, porque às vezes você não quer se posicionar, não quer falar, porque fica com medo do julgamento das pessoas. Fala assim, eu não vou falar nada, porque se o pessoal souber que eu sou espírita, como é que vai ficar, né? Por exemplo, meu pai, ele era um bandista, e eu estudei num colégio católico. Ele, na época, falava para mim assim, você não fala para ninguém lá que eu sou um bandista não, hein? Porque você estuda no colégio católico, se eles ficarem sabendo que eu sou um bandista, você vai ter problema. E eu nunca falei nada com ninguém no colégio. Quer dizer, então naquela época havia um preconceito mesmo em relação às pessoas que professavam as religiões afro-brasileiras. Hoje, graças a Deus, apesar de existir uma grande intolerância religiosa, mas isso já está mudando, as pessoas já estão agindo de outra maneira e nós precisamos também não nos escondermos. Nós temos que colocar, não, eu sou espírita. E não é falar de sou espírita kardecista, que a gente sabe que espírita ele é aquele que estuda os conceitos kardecianos. Espiritualistas são aqueles que são de outros segmentos, como por exemplo os nossos irmãos afro-brasileiros, das religiões afro-brasileiras. Eles são espiritualistas, porque eles têm uma prática mediúnica distanciada ou diferenciada de Kardec. Então, a gente não tem que se esconder mais. E principalmente quando nós tivermos essa responsabilidade de ocuparmos um cargo numa instituição científica. Por exemplo, André Luiz. André Luiz está programado para reencarnar. Ele com certeza, quando isso acontecer, né, vai trazer para o mundo terreno um conhecimento profundo de tudo aquilo que ele vivenciou no mundo espiritual. E ele vai ter que lembrar do próprio ensinamento que ele colocou aqui, né? E principalmente em relação à questão da humildade, né? Então também o que prejudica muito os cientistas no nosso entendimento é a falta de humildade. É aquela pessoa que quer deter o conhecimento pleno, quer achar que sabe muito e fica ali achando que pode competir com Deus, né? Quer explicar tudo dentro da ciência sem colocar Deus no contexto. Então a humildade, quando a gente ocupar algum cargo na ciência, algum cargo mais à frente de uma vanguarda, é importante para nós colaborarmos efetivamente com o crescimento da humanidade. E aqui, continuando aqui, o último item. Desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas. A ciência humana sobrepõe-se à ciência divina. E aí a gente vai concluir o nosso estudo falando de dois procedimentos que são muito usados ainda no mundo atual, mal compreendidos e utilizados indevidamente, que são o aborto e a eutanásia. Então tem muita gente, tem um debate, né, na sociedade acerca de legalização do aborto. Então a mulher fala assim, eu sou dona do meu corpo e se eu não quiser ser mãe, eu tenho o direito de não ser mãe. Só que a gente sabe que não é bem assim. Ninguém é dono do seu corpo. O corpo é uma concessão divina. E de acordo com André Luiz, no livro Missionários da Luz e outros autores, desde do momento da fecundação que existe um espírito reencarnante ligado ao útero materno. O perispírito do ser reencarnante, ele liga-se ao útero materno. E se a mulher faz o aborto, ela assassina aquele ser, e quando o elemento cirúrgico é utilizado pelo médico para a remoção do feto, o ser reencarnante sente dores inenarráveis e pode se tornar um inimigo, um perseguidor da mãe. Eu estou relendo
a obra Nas Fronteiras da Loucura, do nosso irmão Manuel Flamengo de Miranda, que fala exatamente sobre isso. Uma mulher que tinha engravidado, ela não queria ser mãe, ela percebeu que aquele ser que iria reencarnar era um inimigo seu do passado, e ela repudiou a criança. O ser reencarnante, em desdobramento anímico, pediu a ela para que não abortasse, ela não o fez, foi lá e abortou, e depois sofreu graves consequências. Um processo obsessivo terrível que a levou a ser internado num asilo psiquiátrico. Então vejam a consequência do aborto, o endividamento que o aborto provoca para a mulher que não tem o conhecimento da doutrina espírita. Então nós, espíritas, temos que cerrar fileiras para que o aborto não seja legalizado. Nós temos que, e nesse ponto, apesar das discordâncias, né, ideológicas que nós podemos ter em relação ao posicionamento desses nossos irmãos, nós temos que parabenizar os companheiros da bancada evangélica, que eles não permitem que o aborto, né, essa discussão, continue por causa dos conceitos bíblicos, com seus ensinamentos, com as suas interpretações próprias, que nós respeitamos, mas por causa dos evangélicos, pelo que a gente nota que o aborto ainda não foi legalizado no Brasil. Então é um grande serviço que os nossos irmãos fazem para a harmonia, né, do nosso país. E esperamos que os espíritas, sem, lógico, o intuito de fazer política partidária, né? Porque nós espíritas sabemos que não é fazendo política partidária que a gente vai ajudar a humanidade, é fazendo a caridade, é colaborando como cidadão e como elemento vinculado à casa espírita, atuando nos vários segmentos da sociedade, que nós mudaremos o mundo, né? Colaboraremos com Jesus para que o mundo seja melhor. Mas não é fazendo partido político que a gente vai mudar nada. Mas nós temos que, nesse momento, cerrar fileiras para que essa ideia não vá adiante, para que o aborto não seja legalizado em função do grande crime perante a lei divina que é essa prática. E a eutanásia é outro equívoco também, porque a pessoa imagina que fazendo eutanásia está livre da dor, está livre do problema, e muitas vezes não, sempre isso não ocorre. Aquele companheiro que conscientemente que pede a eutanásia e o médico aceita, ele é um suicida. Ele vai chegar no mundo espiritual, vai continuar sentindo todas aquelas dores, todo aquele sofrimento, não vai se libertar da dor, vai se endividar, porque vai ter que futuramente voltar a passar pela mesma prova que a doença lhe ocasionou, e aí realmente vai complicar a sua trajetória. Então é importante que nós compreendamos a eutanásia como suicídio. O aborto é um crime perante a lei divina, e a eutanásia é um suicídio. E o médico que colabora tanto com o aborto como com a eutanásia, ele se torna extremamente endividado perante a lei divina. Então, fica aqui para nós essa reflexão da gente não esquecer que aborto é um crime perante a lei divina e eutanásia é suicídio, ok? Bem, aqui o nosso irmão André Luiz termina com a seguinte frase de Paulo: a ciência incha, mas o amor edifica. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então a ciência incha por quê? Porque a ciência é necessária, mas nós temos que ter cuidado com a vaidade, com o orgulho. O cientista, aquele que é um adepto da ciência, aquele que é um estudioso, ele tem que se cuidar em relação à vaidade. A humildade é a mãe de todas as virtudes. E aquele que é cientista tem que estar atento aos malefícios
que uma atitude vaidosa perante a vida pode lhe trazer. Então, meus irmãos, era isso que nós queríamos conversar com vocês. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.